Olá, hoje nós vamos falar de Marcos, o primeiro programa de 2024. Hoje Marcos vai nos narrar passagens da Bíblia onde Jesus faz os seus milagres. Então, Marcos 4 e 5 hoje vai mostrar para nós alguns dos milagres e alguns dos recados que Jesus deixou para nós. O milagre da menina que estava morta de 12 anos, onde ele simplesmente pôs a mão no rosto e fez a menina sobreviver novamente. Quer saber mais sobre tudo isso, sobre todos esses milagres? Fique aí porque o Momento de Fé já está começando. Olá, bom dia, graça e paz, que a paz de Cristo esteja em você. Primeiro programa de 2024, saudades como foram de férias, eu espero que tenha sido ótimo para vocês, né? Para mim foi excelente as férias, deu para descansar um pouco, né? Eu espero que vocês também tenham descansado um pouco, mais um ano que começa com tribulações. Tá certo? Hoje, como eu havia dito aí na chamada do programa, nós vamos falar de Marcos, né? Ele vai nos narrar aí algumas passagens da Bíblia e são passagens interessantíssimas. Eu gostaria até que você, se puder, abrir aí a sua Bíblia e me acompanhe para que você não se perca nas parábolas do Senhor aqui. E no meio dessa palavra toda aqui de Marcos, nós vamos intercalando com algumas passagens da Bíblia para que você possa se interagir mais entre você e Jesus e a passagem da Bíblia, tá certo? Vamos lá então, vai aparecer para você aqui do lado, vamos começar de Marcos 4, nós vamos de 4 e depois vamos até o final do 5, tá certo? Abra a sua Bíblia aí e vamos começar então aqui no versículo 1, onde Jesus fala que é o semeador, tá? Eu vou começar lendo com vocês aí. Jesus começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galileia. A multidão se juntou em volta dele, era tão grande que ele entrou e sentou-se num barco perto da praia onde o povo estava. Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas. Ele dizia: escutem, certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, por isso nada produziram. Mas as sementes que caíam em terra boa brotaram, cresceram, produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Vamos dar uma olhada nesta passagem da Bíblia e já voltamos. Quando a multidão foi embora, as pessoas que ficaram ali começaram, junto com os 12 discípulos, a fazer perguntas a Jesus sobre parábolas. Jesus disse a eles: a vocês Deus mostra o segredo do seu reino, mas para os que estão fora do reino, tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam. Senão, eles voltariam para Deus e Ele os perdoaria. Então Jesus perguntou: se vocês não entendem essa parábola, como vão entender as outras?
Vocês viram aí como Jesus explica a parábola do semeador? Então tá aqui, ele depois no 14 ele continuou, né? O semeador semeia a mensagem de Deus. Então, toda pessoa que tem aquele amor a Deus, que tem fé a Deus, ela semeia a palavra dele, né? Vamos continuar assistindo o vídeo, essa passagem da Bíblia, e nós já voltamos já já. Algumas pessoas que a ouvem são como as sementes que caíram na beira do caminho. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, elas a aceitam logo com alegria. Mas depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem porque ela não criou raízes nelas. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Vocês viram aí a explicação que Jesus deu aí? Mas depois, eu vou repetir o 17, mas depois de pouco tempo essas pessoas abandonam a mensagem porque ela não criou raízes nela. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Isso, gente, é o que mais acontece nos dias de hoje, tá? Começa a vir aí aquelas dúvidas, todas aparecem e as pessoas já começam a dispersar aquela fé toda que a pessoa tinha, justamente porque acaba não acontecendo aquilo que a pessoa queria que acontecesse, tá? Vamos continuar assistindo aí e a gente já volta. Ainda outras são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições, essas coisas sufocam a mensagem e ela não produz frutos. E existem aquelas pessoas que são como as sementes que foram semeadas em terra boa. Elas ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 30, outras 60 e ainda outras 100 vezes mais do que foi semeado. Bom, vocês observaram aí então as explicações que Jesus deu do semeador, da ilusão das riquezas, das ambições e tudo mais, né? Seguindo então aí, continuando no capítulo 4, vamos para o versículo 21, o nome é a luz. Então eu vou ler para vocês. Jesus continuou, por acaso alguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto ou de uma cama? Claro que não. Para iluminar bem, ela deve ser colocada num lugar próprio, certo? Pois tudo o que está escondido será descoberto, e tudo o que está em segredo será conhecido. Olha aí. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Disse também, cuidado com o que vocês ouvem. Deus usará para julgar vocês da mesma regra que vocês usarem para julgar os outros, e com mais dureza ainda. Quem tem receberá mais, mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E vamos seguindo aí no 26, que seria a semente. Jesus disse, o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo. Ela brota, cresce, sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto primeiro. Aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. A semente de mostarda. Vamos aqui no versículo 30. Jesus continuou, com o que podemos comparar o reino de Deus? É uma pergunta que ele fez. Que parábola podemos usar para isso? Ele é como uma semente de mostarda, que é a maior de todas as sementes, mas depois de semeada cresce muito até ficar a maior de todas as plantas. E os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas. O uso das parábolas. Olha agora aí, me siga no 33. Assim, usando muitas parábolas como estas, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender. E só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo em particular aos discípulos. Jesus
acalma a tempestade. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Vamos dar uma olhada nesta passagem da Bíblia? Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Vocês viram aí? Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso. Olha a falta de fé que eles tiveram aí, né? E logicamente Jesus acordou e viu aquela tempestade, aquele furacão todo no meio do mar. Agora você vai ver o que Jesus fez para que tudo isso se acalmasse e depois o que Jesus falou para todos eles que estavam no barco. Vamos continuar seguindo aí o vídeo. Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio! Fique quieto! O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Então, vocês viram aí o final do vídeo agora, né? Como Jesus acalmou o mar, né? Aquelas ondas todas enormes à noite, né? Isso dá um medo, aquela chuva. E vocês viram o diálogo dos discípulos: que homem é este que manda até no vento, nas ondas, que manda parar, né? Então você vê aí que eles estavam, todos eles, esses discípulos todos estavam assustados dentro do barco, né? Mas Jesus contornou toda a situação. Vamos lá então para Marcos capítulo 5, vamos no versículo 1. Jesus, ele cura um homem dominado por espíritos maus. Olha aí, um homem que tinha aí uma falange dentro dele, né? Que a gente chama assim, né? Aí você vai perceber, agora você vai ver o que Jesus faz com esse homem aí. Então me acompanhe aí no versículo 1. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, do lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. Vamos ver essa passagem da Bíblia e você vai ver o que o Jesus faz com este homem. E voltamos já. O homem vinha do cemitério, onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes, já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro. Mas ele quebrava tudo, e ninguém conseguia dominá-lo. Passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Ele viu Jesus de longe, correu, caiu de joelhos diante dele e gritou: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus, eu peço, não me castigue! Ele disse isso porque Jesus havia mandado: Espírito mau, saia desse homem! Jesus perguntou: Como é que você se chama? Ele respondeu: O meu nome é Multidão, porque somos muitos. Vocês viram aí, Jesus acabou de perguntar: como é que você se chama? Ele respondeu: o meu nome é Multidão, porque somos muitos. Ele tinha muitos, tá? Muitos espíritos maus dentro dele, tá? E agora nós vamos continuar o vídeo aí e você vai ver a resposta que Jesus deu para ele e de que maneira Jesus tratou essa situação. Vamos ver aí, vamos continuar vendo essa passagem da Bíblia aí.
e pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Acontece que num morro perto dali havia muitos porcos comendo. Os espíritos pediram a Jesus com insistência: nos mande ficar naqueles porcos, nos deixe entrar neles. Ele deixou, e os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos. E estes, que eram quase 2.000, se atiraram morro abaixo, para dentro do lago, e se afogaram. Vocês viram aí o que Jesus fez? Deixou os espíritos saírem do homem e entrarem em todos os porcos, se jogaram, se mataram todos afogados. Que coisa impressionante. Vamos seguindo aí então, no versículo 14. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem que antes estava dominado por demônios e ficaram espantados porque ele estava sentado, vestido no seu perfeito juízo. Olha isso, gente, olha isso. Os que tinham visto tudo aquilo lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse: volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Então ele foi embora e contava na região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados do que aconteceu, né? Agora vamos entrar aí no pedido de Jairo a Jesus. No versículo 21, Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo, venha comigo e ponha as mãos sobre ela para que sare e viva. Ele tinha muita fé em Jesus, Jairo, né? E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados, né? Aqui está aquela multidão enorme, todos queriam estar perto dele, junto dele, falar com ele. E Jesus e a mulher doente. Aí no 25 nós entramos. Jesus ali, chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estavam com uma hemorragia. Olha essa história. Havia gastado tudo o que tinha tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na capa dele, pois pensava dessa maneira: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Olha a fé desta mulher aí. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído um poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam para ele: o Senhor está vendo como esta gente está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso, né? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Jesus e a filha de Jairo.
Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: Senhor Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre com isso. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Jesus deixou que fosse com ele Pedro e os irmãos, Tiago e João, e ninguém mais. Vamos dar uma olhada nesta passagem da Bíblia e já voltamos já. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse: por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar dele. Mas Jesus mandou que todos saíssem e, junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava. Pegou-a pela mão e disse: Talitá cumi. Isso quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. E todos ficaram muito admirados. Vocês viram aí que milagre maravilhoso de Jesus? Ele pegou pelas mãos da menina e falou: Talitá cumi. Olha só isso quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. A menina levantou. Vocês viram que milagre maravilhoso? No mesmo instante, a menina tinha 12 anos de idade. Que coisa fantástica, né? E depois de tudo isso, então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhassem a notícia dessa cura e mandou que dessem comida à menina. E encerramos aqui a palavra maravilhosa dos ensinamentos e a narração da história da Bíblia de Marcos. Coisa maravilhosa. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha compreendido essa lição que Jesus passou para nós, essa lição maravilhosa de ter a fé nele, acreditar nele. Olha que coisa linda, muita coisa aconteceu, Marcos contando para todos nós aí, tá certo? Eu queria chamar um momento de oração agora, para que você fizesse uma oração comigo, tá? Porque eu acho que nós estamos precisando todos orarem aqui. Ore para o seu ente querido, para a sua família, seu trabalho, a sua escola, a faculdade, o que seja, o seu novo carro, sua nova casa, qualquer coisa que seja desse estilo, tá? Coloque nas mãos de Deus, que seria agora o melhor momento. Vamos entrar em oração e eu volto já já para encerrarmos o programa. Oremos então. Jesus, obrigado porque sei que estás comigo em todos os momentos difíceis. Creio que tu és aquele que tem todo o poder para cessar as tempestades em minha vida. Não importa o que aconteça, eu continuo crendo na tua fidelidade, bondade e no teu profundo amor. Eu sei que não existe tempestade que dure para sempre. Creio que eu estou prestes a chegar ao meu objetivo. E em nome de Jesus, eu lhe agradeço, meu Pai. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Obrigado você que orou comigo. Deus abençoe grandemente a sua vida. Lhe dê a paz merecida em nome de Jesus. Tá certo? Vamos para aquele momento rápido de reflexão, enquanto aí a produção coloca a vinhetinha da nossa reflexão aí. Eu tenho uma imagem legal aqui, vai aparecer para você aqui do lado. Por favor, produção, coloque para que eu possa ler com eles. Aí essa imagem mesmo. Eu vou ler para vocês e muito interessante. E a imagem diz assim:
Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Assinado Jesus Cristo. Tenha um bom dia. Muito obrigado pela sua audiência. Um beijo no seu coração e até semana que vem com uma nova palavra. Tchau, gente. Até lá.